Fala galera, meu nome é Vinícius e esse é o Mandando a Letra, canal para quem gosta de música com conteúdo. Aqui a gente analisa músicas, suas letras e significados. E a música de hoje é... Sobre uma Garota. Sim, esse é o título da música, About a Girl, Sobre uma Garota, da banda Nirvana. Só um adendo para quem não sabe. Nirvana significa Nirvana mesmo. Kurt escolheu esse nome porque ele curtia o budismo e se considerava um budista à época, apesar de sua única prática budista ter se limitado a assistir a um programa sobre o tema no Late Night Television Show. Desde pequeno, Kurt era fã do programa Saturday Night Live. Para o budismo, o Nirvana é o lugar para onde se transcende além do ciclo eterno de nascimento e sofrimento humano. Para o Kurt, a palavra significava meta de perfeccionismo. Perfeccionismo, palavra que caracteriza bem o compositor da música de hoje. Kurt Donald Cobain, também chamado de Kurt, alter ego que ele mesmo criou, nascido em 20 de fevereiro de 1967, numa cidade portuária chamada Aberdeen, em Washington, Iowa. E por falar em nomes, antes de Nirvana, muitos nomes foram cogitados, como Pulp Box, Designer Drugs, Whiskey Biscuit, Spina Bifida, Gut Bomb, Egg Flog, Picaria, Puking Worm, Fish Flood, Bat Guana, Incompetent Fools, escrito errado propositalmente, e outros mais. Talvez Nirvana tenha sido uma escolha transcendental mesmo no meio dessa confusão de nomes, digamos, mundanos. Mas, apesar de ter muita coisa para falar sobre a banda, vou tentar focar na música de hoje. About a Girl é uma faixa do álbum Bleach, ou Alvejante, Água Sanitária, lançado em 1989. O nome Bleach surgiu quando a banda estava de carro em São Francisco, Califórnia, e Kurt viu um pôster de prevenção à AIDS que ele achou engraçado, peculiar. Nele lia-se Bleach Your Works, uma campanha orientando os usuários de drogas injetáveis a limparem e esterilizarem as ferramentas usadas para injetar a droga. Então, logo em seguida, Kurt anunciou à banda que esse seria o nome do álbum. Bom, About a Girl é sobre uma garota, certo? Mas é sobre que garota? A garota é a sua namorada à época, Tracy Marander, que ele conheceu quando tinha 20 anos, em 1987. Ela era um ano mais velha que ele. Em maio de 87, eles foram morar juntos num apartamento. E foi no verão desse mesmo ano que Kurt escreveu essa música para ela. Bom, antes de analisarmos a letra da música, acho legal contextualizar um pouco mais. O apartamento que eles escolheram para o início da vida de casal era pequeno, mas demandava constante manutenção por conta dos bichos de estimação que eles tinham. Os visitantes diziam até que o apartamento parecia uma loja pet, por causa do forte odor. Eles tinham muitos pets. 5 gatos, 4 hamsters, uma calopsita, 2 coelhos e umas tartarugas do Kurt. Mas o casal parecia se sentir bem em casa ali. Acho que principalmente o Kurt, que gostava muito dos bichinhos e, segundo a Tracy, era fascinado por coisas nojentas, grotescas. Um singelo exemplo dessa personalidade do Kurt é a decoração que ele fez no banheiro do casal. Ele pintou as paredes de vermelho cor de sangue e escreveu na parede a palavra Red Rum. Se você é fã de Stephen King, já captou a mensagem. Uma referência ao livro The Shining, ou O Iluminado, que virou filme. No filme, o menino escreve essa palavra na porta do quarto, que quando lida pelo espelho vira murder, ou assassinato. E essa decoração do banheiro parece que foi uma premonição, porque em breve Kurt iria matar alguém que ele amava muito. Calma, ele não matou a Tracy, ele matou seu pet favorito, o roedor batizado de Kitty. E também não matou 100% propositalmente. O resumo da história é o seguinte. Um dia, ele deixou o roedor solto no apartamento e pisou sem querer na cabeça do bichano, que então ficou agonizando. Aí Kurt botou ele para dentro de um saco e, no estilo O Iluminado, pegou um pedaço grande de madeira e espancou o saco com o bicho dentro, para acabar com o sofrimento do coitado. Logo após, Kurt escreveu em seu diário que ficou arrasado com o que aconteceu. Pois é, triste. Mas vale lembrar que esse não foi o primeiro bicho que Kurt matou. E o primeiro foi doloso mesmo. Foi quando ele era adolescente e prendeu o gato do vizinho na chaminé e se divertiu com a morte do bichano. Red Rum. Mas, saindo de dor para amor, você sabe como surgiu o título da música da análise de hoje? Foi assim. Kurt tocou a música para os colegas de banda, Chad e Chris. Eles curtiram de cara a música e perguntaram o nome. Kurt disse não fazer ideia. Então Chad perguntou, ela é sobre o quê? Kurt respondeu, é sobre uma garota. Então eles concluíram que isso serviria como título, About a Girl, sobre uma garota. Vamos então agora para a análise dessa garota, dessa letra dessa música que esse garoto fez para essa garota. I need an easy friend. Eu preciso de uma amiga tranquila.
Bom, isso com certeza a Tracy foi pro Kurt, porque é preciso ser uma pessoa bem tranquila para habitar um apartamento pet shop com toda aquela fauna e decorações bizarras, como já vimos no vídeo de hoje. Mas sinto aqui também uma crítica do Kurt que gostaria que a Tracy fosse uma amiga mais tranquila ainda, que se incomodasse menos ainda com as bagunças e bizarrices do Kurt. I do with an ear to lend. Eu preciso com um ouvido para emprestar. Lend an ear, ou emprestar um ouvido, é uma expressão idiomática autoexplicativa, certo? Bom, exceto se você não conhece a expressão e, como eu, é uma pessoa literal. Nesse caso, sua imaginação literal já vai te remeter a algo como aquele rato com uma orelha nas costas ou Vincent van Gogh. Mas o fato é que esse ouvido aqui seria o da Tracy e o empréstimo seria conotativo, apenas ouvindo atentamente tudo o que Kurt tinha para dizer. E olha que pelo que ele escreveu em seus diários, haja ouvido, hein? Kurt era muito fechado e uma das pouquíssimas pessoas com quem ele se abria era a Tracy. I do think you fit the shoe. Eu acho mesmo que a carapuça serve em você. A tradução literal aqui seria eu acho mesmo que o sapato serve em você. Só que a expressão em inglês tem o mesmo sentido que damos à nossa expressão se a carapuça serviu. Ou seja, Kurt sendo romântico usando uma expressão com conotação negativa. E podemos ir além na análise dessa carapuça ou sapato. Tracy amava muito Kurt e ele rejeitava ela sentimentalmente, chegando a dizer que ela não deveria amá-lo tanto, apesar de ele já ter dito aos amigos que ela era a melhor namorada do mundo. Mas também disse a um amigo, perto do final do relacionamento deles, que a Tracy sentia mais necessidade de fazer sexo do que ele. Para ela, o sexo era parte importante da ligação deles. Para ele, isso significava um compromisso emocional que ele não conseguia mais assumir. Mas, enquanto o relacionamento ainda estava legal, a Tracy, obviamente, acreditava no amor distorcido do Kurt e queria sentir que era amada de volta. Então, numa tarde, depois de mais de um ano juntos, Tracy botou Kurt contra a parede e reclamou sobre Kurt já ter escrito músicas sobre quase tudo no mundo, desde masturbação ao seriado Mayberry RFD, que inspirou a música Floyd the Barber, retratando uma cidade pequena onde todas as pessoas se tornaram grandes assassinas. Porém, ele ainda não havia escrito nada sobre ela. Kurt então riu da sugestão e escreveu em seu diário: "Eu adoraria escrever uma música bonita para ela, apesar de não ter direito de falar por ela." Bom, e na mesma página, Kurt foi romântico de uma forma diferente, escrevendo: "Eu gesticulo e resmungo pelo seu afeto, balançando meus cotocos em um círculo de moinho de vento. Meu babador está emporcalhado com tentativas vãs de contatar você por comunicação salival, asneiras secando ao meu peito." Contextualização: Kurt era fissurado por flipper babies, bebês nascidos sem os braços. Então, uma semana após esse registro em seu diário, Kurt escreveu a música About a Girl, cujo ensaio a Tracy ouvia, mas ele não admitia que a música era para ela, dizendo: "Eu só escrevo o que vem à mente e não escrevo nada sobre você ou qualquer outra pessoa." E se você me perguntar se é pra você, eu vou negar e vou dizer que nada a ver. E claro que escrever essa música para ela, que ouvia ele tocando em casa, e não admitir que era para ela, mostrava o grau de maturidade dele e do relacionamento do casal, como um garotinho fazendo uma carta de amor anônima para a paixãozinha dele do colégio. Resumindo, para mim fica claro que a expressão da carapuça ou sapato servindo é a forma imatura do Kurt dizer para Tracy: "Essa música não é para você, mas se a carapuça serviu." E em seguida ele canta: "I do, but you have a clue." Eu acho, mas você tem uma ideia. Para mim, aqui ele quer dizer que ela já tem uma ideia de que essa música é para ela. I'll take advantage while. Eu tirarei vantagem enquanto. You hang me out to dry. Você me abandona. But I can't see you every night. Free, I do. Mas eu não posso te ver toda noite, livre ou de graça. Contextualização. No começo da vida morando juntos, Kurt não encontrava emprego, então a Tracy teve que bancar o casal. Ela trabalhava numa cafeteria e saía de casa às 22 horas e só voltava depois das 9 horas do dia seguinte. Por conta do horário de trabalho incomum, ela costumava deixar para o Kurt notas com listas de coisas para fazer. Essa forma de comunicação então virou um ritual no relacionamento deles. Em uma das listas estava escrito: "Kurt, varra a cozinha, atrás da caixa de areia dos gatos, lixeira, debaixo do pote de comida dos gatos, sacuda tapete, coloque louças sujas na pia, limpe os cantos, varra o chão, sacuda tapete, aspire e limpe o quarto da frente, por favor, por favor, por favor." O bilhete estava assinado com um coração e um rosto sorrindo. Bilhete de resposta do Kurt: "Por favor, coloque o despertador para as 11. Eu lavarei a louça em seguida, tá bom?"
Bom, agora eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. Logo depois que resolvi fazer a análise dessa música, minha namorada fez um bilhete parecido pra mim num dia em que ela saiu e eu fiquei sozinho no apartamento dela. O bilhete é esse que tá aqui na tela. A gente tá juntos há cerca de 4 anos e ela nunca tinha feito isso. E ela não fez o bilhete porque eu sou super bagunceiro, não. Porque eu até organizo e limpo o apartamento dela só porque eu quero mesmo de vez em quando. Mas o fato aqui é que eu posso não ser famoso como Kurt, mas eu também componho músicas e vivo no mundo da lua, sempre com muitas abas virtuais abertas na minha mente. Para quem funciona assim, é até bom ter lembretes de tarefas importantes. Agora, só para fechar o significado desses versos, acho que está claro após a contextualização, mas vamos lá. Ele fala em tirar vantagem enquanto ela o abandona. Essa vantagem pode ser ficar em casa sem trabalhar enquanto ela trabalha o abandonando para pagar as contas do casal. E eu acredito que o hang out to dry, abandonar, foi usado como trocadilho, porque a tradução literal é você me pendura para secar, que pode ser uma referência às tarefas domésticas do Kurt. No bilhete dele não tinha nada sobre roupas no varal, diferentemente do meu. No próximo verso, ele diz que não pode vê-la toda noite livre ou de graça, porque, como já vimos, ela trabalhava na cafeteria e passava a noite e madrugada toda fora. Então, esse verso é uma queixa do Kurt, que gostaria que ela estivesse em casa com ele toda noite. A palavra free, nesse verso, deve ter sido usada com duplo sentido propositalmente. Um sentido sendo, não posso ver você livre toda noite, e outro sentido sendo, não posso ver você toda noite de graça, porque Kurt provavelmente sentia que as tarefas domésticas que ela passava para ele eram como um pagamento que ele tinha que dar a ela, para poder ficar com ela. Pagamento esse que foi diminuindo com o tempo, principalmente após o Kurt sair da estatística dos desempregados e começar a trabalhar como faxineiro em uma empresa de zeladores. Por conta do trabalho, ele já não tinha energias para limpar o apartamento como antes. E então começou o desentendimento com a Tracy. Porque depois de sair do trabalho, onde sua função era limpar, ele já não queria mais saber dessa função quando chegava em casa. Então, de volta à estatística como desempregado, ele estabeleceu uma rotina artística que seguiria basicamente pelo resto da vida. Só mais uma contextualização. Aqui, ele ainda não tinha começado o sucesso com a banda, mas foi durante o relacionamento com a Tracy, depois de 3 anos juntos, que a banda começou a deslanchar. Até lá, a rotina dele era: acordava por volta de meio-dia, comia qualquer coisa, macarrão com queijo era seu prato favorito, e depois de comer, ele passaria a tarde fazendo uma dessas 3 coisas: vendo TV, o que ele fazia incessantemente, tocando guitarra ou violão, que ele fazia por horas, geralmente enquanto assistia TV, ou criando algum projeto artístico, como pintura, colagem ou algo tridimensional. E claro, ele sempre escrevia no seu diário, onde colocava para fora sentimentos como uma terapia e cuja fonte servia para a criação de músicas depois. Bom, e voltando à letra da música, após esse verso ele canta I do, eu, mais verbo auxiliar, que acredito ter sido usado como forma de reafirmar, reiterar tudo o que falou anteriormente. E esse I do também poderia ser interpretado como o consentimento de noivos em casamento. Acho que também faria sentido aqui. Continuando, I'm standing in your line. Eu estou parado na sua fila. Uma referência que acredito ser ao trabalho da Tracy na cafeteria. I do hope you have the time. Eu espero mesmo que você tenha tempo. I do pick a number 2. Eu pego mesmo um número também. Ou seja, pego uma senha para ficar na fila para ser atendido pela Tracy na cafeteria metafórica. I do keep a date with you. Eu mantenho mesmo um encontro contigo. Então, nessa parte da música, ele faz uma poesia com metáforas e analogias referentes ao trabalho da Tracy. Ele descreve essa cena metafórica onde ele quer ser atendido pela sua namorada, mas precisa pegar senha, I do pick a number 2, e esperar na fila, I'm standing in your line. Porque antes ela precisa atender os clientes no trabalho, quando, pela perspectiva do Kurt, ele deveria ser a prioridade. Date é encontro. Então o próximo verso eu traduzi assim: eu mantenho mesmo um encontro contigo. Para mim, esse verso quer dizer que apesar de tudo, ele insiste nesse relacionamento ou o relacionamento deles é como vários encontros marcados, vários primeiros encontros, já que ele não pode vê-la a hora que quiser. Ele meio que tem hora marcada para ver a própria namorada todo dia. Então, depois daqui, a música repete partes já cantadas até terminar cantando I do 4 vezes, aquela reiteração de tudo que ele sustenta e sofre, segundo sua perspectiva, ou como ele repetindo que aceita tudo isso repetidamente, exaustivamente, todo dia. Bom, relacionamentos, amorosos ou não, são sempre complexos, certo? Certo. Morar com outra pessoa é complexo, certo? Certo. E juntar a tudo isso complexos e condições mentais deixa a coisa ainda mais complexa, certo? Certo.
Especula-se que Kurt tinha alguma ou algumas neurodivergências, como o transtorno afetivo bipolar ou TDAH, por exemplo, além de sofrer com depressão, claro. Eu acho que talvez ele tivesse também autismo e ou superdotação. Mas como à época o conhecimento sobre condições mentais era pífio, não temos oficialmente essas informações. O que sabemos é que quando Kurt estava na segunda série, seus pais e professores desconfiaram que sua energia inesgotável era sinal de alguma condição médica. Seu pediatra chegou a receitar em 1974, quando Kurt tinha 7 anos de idade, Ritalina, que ele tomou por 3 meses. Sim. Quando adulto, ele chegou a comentar com sua última companheira, a Courtney Love, com quem ele teve uma filha. Quando você é criança e te dão um remédio como esse, que faz você ter uma sensação como essa, para onde mais você irá quando for adulto? A resposta nós sabemos, drogas ilícitas e mais pesadas, como heroína, que ele começou a usar em 1990, quando já não estava mais com a Tracy e já tinha conhecido a Courtney. Mas isso não é uma insinuação minha, culpando a Courtney de algo aqui não, tá? O próprio Kurt escreveu no seu diário, vários meses antes de conhecer a Courtney, que já tinha decidido virar um viciado. Essa decisão foi obviamente influenciada pelos problemas estomacais que Kurt tinha e que há 5 anos o atormentavam com dores excruciantes, e nem mesmo depois de famoso e rico ele conseguiu médicos que resolvessem o problema dele. Ele disse que se consultou com 15 médicos diferentes, passou por alguns procedimentos, tentou 15 tipos diferentes de medicamentos para úlcera, por fim ele concluiu: a única coisa que eu encontrei que funcionou para mim foram os narcóticos pesados. Ele disse: muitas vezes eu me via literalmente incapacitado, de cama por semanas, vomitando e esfomeado. Então eu decidi, se eu já me sinto como um drogado do jeito que tá, melhor eu ser logo um drogado mesmo. Kurt já chegou a dizer em entrevista que durante as piores crises ele tinha vontade de se matar todo dia e chegou muito perto disso várias vezes. Esse foi o fardo adicto que levou até o seu último dia na Terra. Talvez, se ele tivesse sido tratado psicologicamente de forma adequada, não teria feito o que fez consigo mesmo e partido desse mundo tão cedo, com 27 anos de idade. Mas, voltando para a música de hoje, a conclusão é que About a Girl foi uma música bem importante na evolução das composições do Kurt, já que era ele quem escrevia todas as músicas do Nirvana e, paradoxalmente, reclamava um pouco do peso de fazer isso sozinho, mas não deixava ninguém contribuir, com exceção de músicas que o Dave Grohl escreveu depois de entrar para a banda e que ele depois carregou junto para sua nova banda, Foo Fighters. Mas o fato é que About a Girl foi a primeira música de amor mesmo que o Kurt fez. E mesmo com a letra um tanto quanto distorcida, ela é tão descaradamente melódica que nas primeiras apresentações do Nirvana ao vivo, a plateia achou que era um cover dos Beatles. E essa percepção dos fãs faz muito sentido até, porque Kurt disse que no dia em que escreveu About a Girl, ele tocou o álbum Meet the Beatles por 3 horas, seguidas, só para entrar no clima. Sim, porque Kurt sempre foi fã dos Beatles, desde quando tinha uns 4 anos de idade. Quando ele morava com a Tracy, ele tinha inclusive alguns posters presos nas paredes, sendo um deles um grande da banda The Beatles. Kurt vivia escrevendo nas paredes e criou o hábito de virar os posters ao contrário e escrever neles, poupando um pouco as tintas das paredes. Bom, e para fechar, aqui vai mais uma curiosidade pertinente à música de hoje, ou seja, a vida do casal Kurt e Tracy, ou Curcy, para os íntimos. Mentira, foi eu que inventei. Olha, ambos ali eram diferentões, peculiares, intensos, e por isso talvez tenham dado certo no começo. Mas o fato é que, se pensamos em adjetivos para Tracy, os mesmos, quando se referem a Kurt, precisam virar adjetivos superlativos. Porque Kurt era mais que ela. Mais intenso, mais excêntrico, mais fora da casinha, chame como quiser. É interessante a personalidade intrigante do Kurt, que apesar de ser adepto da pornografia amadora, ser fissurado por bundas, ele tirou várias fotos da bunda da Tracy, fascinado por escatofilia, o ramo pornográfico que envolve fezes, e sentir atração por tudo que fosse bizarro, fora do normal, física, social e psicologicamente falando, ele não sucumbiu tanto quanto outros ao mundo da libertinagem que a fama traz a músicos famosos, visto que ele não traiu a Tracy. Traiu a Tracy. Enfim, até que traiu. Porque quando o relacionamento deles já estava ruim, Kurt acabou dormindo com uma mulher enquanto estava em tour com a banda. Os membros da banda recordam que foi a única vez que viram ele trair a Tracy, ou trair a Tracy. Kurt disse que odiou a experiência e odiou a si mesmo por ter sido tão fraco. Ele contou a Tracy depois quando voltou para casa. Assim era Kurt Cobain. Vivia em altos e baixos, relativizava as coisas, vivia nos extremos,
como por exemplo usar drogas pesadas e se colocar em risco de morte em várias situações, porém, segundo amigos, dirigir de forma muito cautelosa, dizendo não gostar de se expor a riscos desnecessários na direção. Ou seja, pisava fundo em algumas áreas da vida e tinha um pé leve em outras. Um paradoxo ambulante. Pois é, galera, acabou que o vídeo de hoje não foi só sobre uma garota. Foi também sobre um garoto que escreveu uma música para uma garota. E se você é uma garota ou um garoto, ou uma pessoa não binária, ou seja o que for, que curte Kurt e Companhia Limitada, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Ah, e recomendo muito a leitura do livro Heavier Than Heaven, biografia do Kurt Cobain, principal fonte para a produção desse vídeo. Então, agradeço a preferência e a audiência. E se gostou, não esqueça de apertar todos esses botões aí, até o joia do mundo invertido se não gostou. Mas espero do fundo do meu heart-shaped box que ignore esse botão Stranger Things aí e só dê o like mesmo. Dê o like, Mike. E ative o sininho, compartilhe o vídeo, comente. Isso me incentiva a fazer mais vídeos com muito carinho e dedicação para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.